Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa aula de vetores e geometria analítica. Aqui nós vamos fazer duas questões sobre cônicas. Uma das cônicas é uma elipse e a outra é uma hipérbole. Antes de a gente iniciar, vamos escrever aqui a equação geral de cada uma delas. Vejam só, aqui nós temos a equação reduzida da elipse e aqui nós temos a equação reduzida da hipérbole. Note que a única diferença entre elas é o sinal entre as frações, certo? Estas duas equações correspondem aos seguintes gráficos que eu vou mostrar agora para vocês. Primeiro, nós temos aqui o gráfico da elipse. Este primeiro caso corresponde à situação quando o termo A é maior do que o B. Então, notem que a elipse ela tem o eixo maior sobre o eixo X. Agora, se o B for maior do que o A, então o seu eixo maior é no eixo Y. Então, ela fica assim, alongada sobre o eixo Y, certo? No caso da elipse, nós vamos dividir aqui em duas partes. Segundo essa equação, como a fração que está positiva está na variável x, então os eixos, os vértices da hipérbole estão localizados no eixo x, certo? Então, esse termo A eu marquei aqui no eixo x e o menos A. Sempre nós vamos colocar os simétricos, tá? E no eixo y nós vamos colocar b e menos b. No caso da hipérbole, nós vamos reservar a letrinha A para os eixos. Daqui a pouco nós vamos fazer uma outra equação aqui, colocando a fração de y positiva. No caso da hipérbole, nós vamos ter que reescrever essa equação, fazer uma equação semelhante a essa. Eu vou fazer com vocês aqui a construção. Então, vocês vão usar os termos A e B. Então, marcamos aqui, fizemos esse quadrilátero. Agora, nós vamos traçar aqui as diagonais deste quadrilátero. Essas diagonais, elas são chamadas de retas assíntotas. As assíntotas, elas vão guiar a abertura dos ramos da hipérbole, que são no caso 2. Então, aqui, pelo ponto A e pelo A e o menos A, que vão ser os vértices da hipérbole, nós teremos duas curvas parecidas com uma parábola. Olha só. E elas vão margeando as assíntotas, mas nunca ultrapassa. Chega próximo, mas não encosta e nem ultrapassa. Dos dois lados, a mesma coisa. Outra possibilidade que nós temos é da fração que tem a variável y ser a fração positiva. Neste caso, o vértice da hipérbole, que no caso é o pontinho A e o menos A, ele vai estar localizado no eixo y. Vamos ver aqui a situação. Então, inicialmente, vamos localizar os pontos B menos B no eixo X, A menos A no eixo Y, certo? Agora, nós vamos traçar as diagonais do quadrilátero. Como a fração positiva é da variável y, os ramos da hipérbole interceptam o eixo y nos pontos A e menos A. Então, desenhando essas curvas, lembrando que as assíntotas vão guiar a abertura, tenta colocar aí, se aproximando das assíntotas. A mesma coisa aqui embaixo. Certo? O formato da hipérbole vai ficar diferente à medida que os valores de A e B modificarem. Então, se o B for muito próximo de zero, for muito próximo aqui do eixo X, essa hipérbole vai ficar bem fechadinha aqui, no eixo Y. E quanto mais distante esse B e esse menos B for do zero, mais aberta vai ser esta curva. Então, vamos recapitular o que nós acabamos de estudar. Olha só. A elipse tem a equação reduzida x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1.
Nesta equação da elipse não há frações negativas, certo? Como é que você vai fazer o gráfico? Você vai observar os valores de A e B, tá? Aqui, A e B, você tem que observar qual é o número maior, se é o A ao quadrado ou se é o B ao quadrado, porque isso vai definir qual é o eixo maior da elipse. Então, aqui a primeira situação que nós temos, ó, é quando A é maior que B. Então, este primeiro gráfico, o termo A é maior do que o B. E como o A é o valor que está na fração da variável x, ele pertence ao eixo x. E o B pertence ao eixo y, certo? O segundo gráfico diz respeito para quando o A for menor do que o B. Então, se o A é menor do que o B, o A aqui continua sendo o número real que está na fração que contém a variável x. Então, ele continua aqui no eixo x. E aqui, o y continua no eixo B, porém o B agora é maior do que o A. Então, o B está no eixo y e ele é maior que o A, que vai fazer com que a elipse mude o seu formato. Ela vai ficar agora esticadinha sobre o eixo y, certo? Mudando para a segunda situação, para a segunda cônica, que é a hipérbole. Aqui na hipérbole, o A e o B estão sendo utilizados de uma forma diferente. A hipérbole só tem dois vértices, que é onde a curva encosta, intercepta os eixos coordenados. Voltando para a elipse tem 4 vértices, o A, menos A, B e menos B. A hipérbole só tem 2 vértices, o A e o menos A. Aqui na hipérbole, nós estamos reservando a letrinha A para os vértices, tá? Então, nós estamos deixando a fração positiva dividido por A ao quadrado, tá certo? Na primeira equação, o A ao quadrado está na fração que contém x. Então, quer dizer que no gráfico, esse valor A é do eixo x. Então, nós marcamos aqui A e menos A. O termo B vai ser marcado no eixo y, faça o quadrilátero, coloca as diagonais e passa a elipse, os ramos da elipse converte-se no A e no menos A. Primeira situação. A segunda situação é quando a fração que é positiva está na variável y. Então, nós estamos novamente dividindo por A ao quadrado. Agora, esse A vai estar no eixo y. Então, aqui nós temos A e menos A. O B é do eixo x, então marque o B, faça o quadrilátero, faça as diagonais, que são as assíntotas, e agora os ramos da hipérbole, elas interceptam o eixo y passando no A e no menos A, tá certo? Então, aqui nós temos todas as situações que nós vamos encontrar. Agora, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Observem bem essas equações, que elas são bem particulares. Elas correspondem a cônicas que têm o centro na origem. Então, todos esses gráficos aqui estão centrados na origem. Mas, às vezes, isso não acontece. O que vai acontecer nos nossos exercícios é que nós vamos transladar estas cônicas da origem. E com isso, nós vamos ter uma sutil modificação nas equações. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, olha só. Considerando aqui o plano cartesiano XY, supostamente havia uma cônica aqui centrada na origem. Essa cônica sofreu uma translação e o seu centro veio para esse ponto, certo? E esse ponto aqui tem coordenadas H e K. Então, C, nossas informações. C é um ponto de coordenadas H e K. Este ponto P, ele está representando aqui um ponto da cônica. Então, eu vou dizer aqui que P é um ponto de coordenadas XY. Olha, essas coordenadas XY, elas estão sendo definidas em relação aos eixos, ao sistema de coordenadas OXY. Então, esse P é dessa forma em OXY, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui nessa figura um sistema auxiliar de eixos, que seria um sistema passando pelo ponto C. Então, olha só.
Suponha aqui que tem uma reta. Aqui nós temos outra reta. E aqui eu vou ter o eixo auxiliar. Só diminuir um pouquinho essa reta. Aqui nós temos o eixo auxiliar x', e aqui eu tenho o eixo auxiliar y' e o ponto C. Então, como essas retas se interceptam formando 90 graus, eu tenho um sistema de coordenadas aqui. Então, olha só, este mesmo ponto P, quando você olhá-lo em relação ao sistema auxiliar, que é o x', C, y', quais serão as suas coordenadas? Olha só. Vamos colocar x', y'. Então, eu vou colocar aqui, ó, x' e aqui y' em C, x', y'. Bom, eu acrescentei na nossa figura uma hipérbole que tem vértices nos pontos A e menos A que cortam, que estão sobre o eixo y'. Certo? O centro dessa hipérbole é o ponto C, que nesse sistema de eixos é o 0, 0. Então, qual seria o gráfico, qual seria a equação para esse gráfico? Seria y ao quadrado, y' ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Nós usamos aqui as variáveis dos eixos x' e y', certo? Mas esse eixo aqui não é o nosso eixo usual. Quer dizer, esse sistema cartesiano, x', y', não é o nosso sistema cartesiano usual. Nosso sistema cartesiano, que eu iniciei todos os cálculos, é o x, y. Então, nós temos que transferir esta equação para uma nova equação nas variáveis x e y, certo? Então, para isso, nós precisamos encontrar uma relação entre x', y' e xy. Vamos lá. Notem uma coisa, ó. Desse ponto até esse, nós temos a medida do C até este pontinho, que é a medida x'. Então, aqui, ó, nós temos x'. Essa medida do zero até o início, essa primeira reta aqui, mede H, porque é a abscissa do ponto C. Então, aqui nós temos H. E esse total aqui, ó, da origem até a coordenada do ponto P, sendo observado no eixo X, nós temos a medida X. Esse X aqui é o número real, X minúsculo. Então, esse total aqui, ó, é X. E aqui você já tem uma relação, olha só, x é igual a x' mais h, ok? Vamos encontrar agora uma relação no eixo y, olha só, do zero até a reta horizontal x', mede k. Dessa reta amarela até a coordenada do ponto P, observado no sistema y, no eixo y, nós temos a medida do C até aqui em cima é y'. Então, esse pedacinho aqui, ó, é y' também. Então, aqui é y'. E esse total aqui é y. Então, aqui nós também temos já uma relação. Y é igual a y' mais k, certo? Esse sistema aqui de equações são chamadas de fórmulas de translação. E nós podemos isolar o x' e o y' e obter x' é igual a x menos h, y' é igual a y menos k. Com esta relação, a gente consegue reescrever as equações das cônicas. Então, ó, y' é y menos k ao quadrado, dividido por a ao quadrado, menos x', que é o x menos h, dividido por b ao quadrado igual a 1. Esta é a equação no caso daquela hipérbole que a gente havia desenhado no sistema XY, que é nosso sistema usual, ok? Então, é isso que nós vamos fazer nas questões. Nós vamos precisar chegar nestas equações. Observe que é uma equação semelhante com a equação anterior. Vamos observar lá. Olha, ela tem esse mesmo formato,
Só que o termo que está elevado ao quadrado, aqui, contém o H e o K, que diz respeito ao vértice, que diz respeito ao centro deslocado. Porque a coordenada do centro é H e K, certo? Então, nós vamos fazer esta análise juntos agora nos exercícios.